Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai continuar o assunto da nossa última aula. Como eu falei, houve um erro de planejamento. E agora a gente vai discutir exatamente a segunda pergunta da aula. Como a gente começa sempre com uma pergunta, na semana passada nós estávamos discutindo, na verdade, na semana passada ou nessa semana, depende aí da sua turma, como a Terra se torna uma mercadoria. E aí, nessa aula, eu quero responder com vocês o que é que faz as pessoas que não podem comprar essa mercadoria. Porque eu estou partindo da ideia de que a Terra se torna algo essencial para a nossa sobrevivência. E aí, o que é que faz essas pessoas que não podem comprar um pedaço de terra, que não têm acesso a algo essencial? Porque se você pensar, hoje, você precisa ter um pedaço de terra para morar, para se estabelecer, né, para ter uma vida. Se você é trabalhador do campo, o pedaço de terra significa o seu trabalho, então acaba se tornando aí algo essencial para as pessoas. E aí, o que fazer quando não se pode ter acesso a algo que é essencial? Isso aqui tudo a gente já discutiu. E o projeto português. E aí, galera, eu queria deixar claro que agora a gente vai discutir exatamente as existências, a continuidade desse projeto, tá certo? O primeiro símbolo de resistência que eu trouxe é exatamente o símbolo dos quilombos. Por que eu trouxe esse? Eu não estou dizendo que ele é o único. Ele não foi, de maneira alguma, a única forma de resistência que os povos que foram oprimidos de alguma forma pelo projeto português, né, de colonização, teve. Nós temos aí as fugas dos povos indígenas que resistiu bravamente a esse projeto, mesmo tendo sua população dizimada. As resistências oficiais, né, pessoas que entram na política oficial e conseguem de alguma forma resistir a esse projeto. Mas os quilombos surgem nesse período da colonização como um símbolo exatamente da esperança de uma vida melhor, tá certo? E aí eu trouxe para vocês o maior quilombo que acontece no Brasil, que é o Quilombo dos Palmares. E na verdade, antes de apresentar assim para vocês, eu queria mostrar esse trechinho de Clóvis e Moura, os quilombos e a rebelião negra, que ele descreve mais ou menos como é que funciona um quilombo. Esses quilombos tinham tamanhos e se estruturavam de acordo com o seu número de habitantes. Os pequenos quilombos possuíam uma estrutura muito simples, eram grupos armados, as lideranças, por isto, surgiam no próprio ato da fuga e da sua organização. Os grandes, porém, já eram muito mais complexos. O de Palmares chegou a ter cerca de 20 mil habitantes e o de Campo Grande, em Minas Gerais, cerca de 10 mil ou mais. Então, galera, a dimensão desse quilombo é algo do tamanho de uma cidade, né? Uma cidade pequena. E para hoje, mas para essa época é uma cidade de um tamanho relativo, 10, 20 mil habitantes em uma localidade. Isto exigia deles uma organização muito mais complexa. Aparentemente, o quilombo era um grupo defensivo, no entanto, em determinados momentos, tinham necessidade de atacar, e a fim de conseguir artigos e objetos sem os quais não poderiam sobreviver, especialmente pólvora e sal. Faziam igualmente sortidas para conseguir mulheres e novos membros para o reduto. Convém notar, porém, que o quilombo, além de não ser completamente defensivo, nunca foi também uma organização isolada. Para o seu núcleo, convergiam elementos igualmente oprimidos da sociedade escravista, fugitivos do serviço militar, criminosos, indígenas, mulatos e negros marginalizados. Tinham contatos com outros grupos, inclusive com cidades. E aí ele continua a descrição. Mas eu quero demonstrar para vocês que essa é uma alternativa utilizada por escravizados, indígenas e trabalhadores livres pobres. Eles deixam a sua situação de opressão, né? A sua situação de vida difícil nas cidades ou nas fazendas, deixam essa vida
e vão para o quilombo. Porque o que é que eles encontram no quilombo? Um sistema de subsistência baseado na propriedade coletiva da terra. Você pode se estabelecer no quilombo, né, com sua família, ter ali a sua casa, a sua propriedade, né, mas a terra, como um meio de produção, como um instrumento de produção, ela é uma propriedade coletiva. O que se produz no campo serve para manter toda aquela comunidade, tá certo? E, inclusive, por isso há uma policultura no campo. E aí você lembra de que o projeto português é de uma monocultura exportadora. O que é isso? É usar a terra da colônia, aquela lógica do cercamento, usar o cercamento da colônia, usar a terra da colônia, para produzir um único tipo, ou predomine um único tipo de grão, do que quer que seja, para se exportar para a metrópole, né? Então essa lógica da monocultura exportadora no quilombo é uma policultura, né? Porque você planta o que você vai precisar para comer. E aí você planta feijão, você planta mandioca, milho, enfim, planta a parte da sua alimentação, tá certo? Então, o quilombo acaba se tornando esse símbolo de resistência, principalmente por esses dois motivos. Primeiro, porque apresenta um outro modelo de sociedade, dentro da sociedade colonial, né? Dado os limites da sociedade colonial, dado os limites que essas pessoas tinham de visão de mundo, né? Porque viviam em um mundo colonial, dado esses limites, a sociedade do quilombo apresenta outro modelo de sociedade, né? E aí é uma sociedade baseada na propriedade coletiva e na policultura no campo, tá certo? Por isso que esse projeto do quilombo, que continua durante o Império, mas que começa lá na colônia, que é visto como um problema, acaba sendo um símbolo de resistência a esse projeto. Mas eu quero, galera, que vocês não entendam os quilombos como algo assim, um movimento organizado para poder derrotar o colonialismo, para poder enfrentar o colonialismo. Não. Essas pessoas estavam tentando sobreviver dentro do projeto colonial. Para sobreviver dentro do projeto colonial, elas percebem que precisam fugir e se defender, né? Em algumas vezes atacar. Mas é nesse sentido que o quilombo surge, tá certo? E aí o símbolo do quilombo dos Palmares é representado por Zumbi dos Palmares, que é um grande líder negro, e Dandara, igualmente uma grande líder da resistência negra, que comandava parte da resistência do quilombo dos Palmares e que foi também esposa de Zumbi. Mas Dandara é um grande líder, um grande nome da resistência negra no Brasil, tá certo? Passando um pouquinho mais para frente, a gente já falou do Império e de como é que a Lei de Terras transforma a terra em mercadoria no Brasil, certo? Mas e na República? Galera, quando o Brasil passa para a República, há uma promessa de uma mudança social. Essa transformação, e a gente vai discutir isso mais para frente, quando a gente for falar sobre identidade brasileira, essa transformação de império para república, ela tem um apelo social que é baseado no discurso de que o império está velho, e o império representa a velha política, ou representa o velho mundo, né? E a república representa o novo, representa o moderno, a modernidade que não pode parar, a modernidade que vai chegar no Brasil, tá certo? Então, esse ideal republicano do novo acaba se tornando, na prática política brasileira, um ideal, tá certo? Sendo apenas um ideal. A república, ela se apresenta como esse novo, mas acaba sendo uma república, num primeiro momento, dominada por coronéis, né? Coronéis de outros grupos políticos, diferentes dos que tinham no Império, pode até ser, mas continua sendo dominada por coronéis e há uma continuidade dessa lógica do latifúndio monocultor, exportador, não é? Então você tem, por exemplo, é muito comum na história do Brasil nós escutarmos que a história do Brasil
ela é feita de ciclos econômicos, né? Você tem o ciclo do algodão, o ciclo do açúcar, o ciclo do café, e aí esses ciclos vão sendo substituídos. Isso se dá, galera, exatamente por causa dessa lógica do latifúndio monocultor, de que nós temos grandes, hoje, por exemplo, nós viveríamos o ciclo da soja, porque nós temos grandes fazendas e grandes extensões sendo dedicadas exclusivamente a uma única cultura. E Nada. Ah, meu Deus, que um errinho aí. Nada. Produção. Ora viva, seu Major Antônio Moraes, como vai você? Continuando, desculpa. Continuando. Exatamente esse projeto do latifúndio monocultor, que tem continuidade durante a República. Então, esses conflitos de terra durante a República, ele vai ser principalmente entre poceiros e grandes proprietários, porque esses coronéis, né, na substituição da mão de obra escrava por uma mão de obra livre, surge a figura, ou pelo menos se fortalece a figura do poceiro, que é uma figura que já existe antes, né, que é o trabalhador rural, e vai ser fortalecida nessa substituição pelo trabalho livre. São pessoas que vão viver nas terras daqueles coronéis, vão produzir nas terras daqueles coronéis, mas não tem a propriedade da terra. Ele vive na terra de alguém. É o chamado trabalhador de fulano. Eu acho que quem vier aí das cidades do interior conhece essa expressão. Eu, pelo menos, conheço essa expressão. Fulano é trabalhador na terra de Cicrano. Então ele é uma pessoa que vive naquela terra, mas ela não tem a propriedade da terra. Eles são chamados poceiros. E há essa disputa entre poceiros e grandes proprietários, porque os poceiros têm a esperança de tomar a propriedade da terra de alguma forma, e os grandes proprietários não permitem, não é? Então, galera, é interessante perceber como a população, né, como a sociedade como um todo da nova república passa a enxergar com desconfiança a política nacional. Porque percebam, veio na promessa do novo e permanece a mesma prática, a galera faz, putz, não é bem assim. Então só o que você encontra, né, nos livros didáticos sobre esse primeiro período da república é citação de revolta. Existem revoltas eclodindo no Brasil inteiro, guerras civis praticamente acontecendo no Brasil inteiro, rebeliões acontecendo no Brasil inteiro. Por que é que isso acontece? Porque a população mais pobre, que não tem um histórico de participação na política oficial, né, que é retirada da política oficial, ela assiste, entre aspas, a proclamação da República, porque há essa ideia, né, de que a população apenas assistiu, mas na verdade é um processo que não interessa a população, porque não fizeram se interessar a população, não é? Então ela assiste, mas no momento que a República não responde àquela expectativa que ela desejou, que ela prometeu, você tem várias revoltas. E dessas expressões são os movimentos messiânicos, que acontecem pelo Brasil. Os dois maiores são os de Canudo e o de Contestado, tá certo? Canudos no Nordeste, no interior do Nordeste, eu acho que é entre Sergipe, eu acho que é próximo de Sergipe e Aracaju que acontece Canudos. Eu realmente não lembro, pessoal, desculpa, mas eu não tenho essa informação. E Contestado que acontece em Santa Catarina. O que é que causa esses movimentos? Os problemas da falta, né, os problemas com a terra no interior, né, nos sertões do Brasil. Então, quem é que compõe esses movimentos? Esses trabalhadores rurais pobres, né, que vão sendo convencidos na esperança de um mundo melhor, né, na esperança de um futuro melhor. Então, tanto Canudos quanto Contestado, há a figura do Messias, ou há a figura do grande líder religioso que promete essas pessoas, ou que convence essas pessoas de que elas podem sim ter uma vida melhor agora, tá certo?
E aí, convencidos, né, por esses líderes, essas pessoas vão abandonando os seus trabalhos e seguindo esses líderes na busca exatamente de uma vida melhor. Então, não é difícil entender como é que esses movimentos passam a ser vistos pelas lideranças, né, pela elite rural, passa a ser visto pela elite rural como um problema, né? Porque, ora, os trabalhadores estão abandonando o trabalho para seguir essas pessoas, então elas são vistas como um problema. E aí, em Canudos e também em Contestado, há o estabelecimento de um arraial, como se fosse um quilombo, certo? Tem várias características diferentes. Mas há o estabelecimento de um arraial, quer dizer, eles fogem para o mato, tomam de conta de uma propriedade e fundam ali uma nova sociedade, baseada mais uma vez na propriedade coletiva, né? No desejo da terra como como um direito comum, né? No entendimento da terra como um direito comum, a propriedade coletiva estabelecida nesses arraiais que são símbolos de existência. O arraial de Canudos, né, ele foi figura, e aí é muito importante isso para nós que estamos aqui na parte de cima do país. O arraial de Canudos, ele aparece como um símbolo exatamente de resistência sertaneja, porque ele é um arraial, uma vilazinha, né, que se estabelece ali no sertão, composta por trabalhadores rurais, por pessoas pobres, miseráveis, que fugindo da seca, não é? De um problema que é uma característica da região, né? Fugindo desse problema, surge nesse arraial, tá certo? E eles conseguem resistir à repressão oficial do governo. E aí eu coloquei essa questão de repressão ou massacre, porque no caso de Canudos, por exemplo, a gente tem trabalhadores com facões e foices lutando contra canhões e a artilharia do exército. Foi preciso mover um batalhão inteiro para poder derrubar Canudos, e derrubou mesmo, queimou todo o arraial do Canudos, só sobrou a igrejinha do arraial. Então, galera, percebam aí como o Estado na Nova República é um agente de repressão ou de manutenção dos poderes dos coronéis, tá certo? É por isso que é uma nova república, porque nem tudo muda. O Estado é um modelo de repressão dos coronéis. E o desejo das pessoas que não têm acesso à terra é poderem desfrutar desse desejo de alguma forma. A forma como eles encontram é fugir e estabelecer uma nova sociedade. Se nessa sociedade nós não podemos, então que se estabeleça uma nova, tá certo? Esse vídeo do Major Antônio Moraes eu já mostrei para vocês, que é exatamente para a gente lembrar aí de como o poder desses coronéis é uma continuidade de um problema, é uma continuidade de uma característica que nós temos no Brasil desde a colônia, não é? Que é a propriedade de terra na mão dos homens de bem, das pessoas que são vistas como destinadas a receber essa terra, né? E aí é um problema que continua até o início da República. E aí esse trecho do Marco Antônio Villa. O advento da República em nada alterou a relação do poder público central com o sertão nordestino. Em 1898 a 1890, uma seca de produção inferior à dos 3 séculos encontrou o governo federal com uma posição bem clara. O presidente Campos Salles julgava vantajoso encaminhar a população da zona rural, onde a seca se manifestou, para regiões de outros estados que oferecessem condições para utilizar a aptidão dos migrantes em trabalhos produtivos. Uma postura também adotada por outros governos que consideravam mais econômico pagar a migração de sertanejo do que um programa que transformasse o Nordeste em uma área produtiva. O problema, galera, está em ver na única saída ou a única forma de se produzir no Brasil como uma monocultura exportadora. No momento em que eu tenho um período de seca que é natural, certo, galera? Percebam,
A seca no Nordeste, ela é natural, ela acontece e ela pode ser prevista, tá certo? Existem estudos que comprovam, olha, daqui a tantos anos a gente vai ter um período de seca, se preparem, porque ela é natural, ela acontece. Nós estamos em uma região semiárida, o regime de chuvas é intermitente. Então, ao invés de se estabelecer uma política de convivência com esse regime, né, ou de gerência desse regime, o que se faz é uma política de combate à seca. E aí, nessa política de combate, quem são favorecidos são exatamente os grandes latifundiários que vão receber verbas para poder serem ressarcidos, né, porque a sua produção não foi boa por causa da seca. Mas aí as pessoas que são trabalhadores pobres, que não têm a propriedade da terra, vão ser expulsas dessas fazendas, porque não tem como trabalhar lá, que está tudo na seca, né? São expulsas ou naturalmente, porque tem que deixar a fazenda, né, por uma questão de sobrevivência, ou então pelo coronel mesmo, que vai expulsando essas pessoas. Essas pessoas são expulsas, e aí o projeto que o governo federal apresenta é de colocar essas pessoas para inchar as cidades, né? Então você tem aí o problema do êxodo rural, que é um problema que acompanha a história do Brasil. E a outra alternativa que essas pessoas tiveram foi seguir pessoas como Antônio Conselheiro ou como João Maria, o Beato João Maria, eu acho que é João Maria o nome dele, incontestado no Rio Grande do Sul, para poder resistir a esse momento. Com um detalhe, galera, que eu queria, um parêntese que eu queria abrir aqui, incontestado, as famílias, além do problema de uma baixa produção e de uma falta de terra, né, de propriedade de terra, além desse problema, elas são desapropriadas por causa de uma ferrovia, né, de um terreno que foi vendido pelo governo brasileiro para uma empresa americana para se abrir uma ferrovia. E aí, na abertura dessa ferrovia, essas pessoas são desalojadas e aí elas se organizam em um movimento para poder sobreviver, para poder ter alguma forma de se manter. Tá certo? Essa é contestado. Foi só esse parênteses que eu queria abrir. Continuando, né? Uma nova república, mas uma república muito oriçada. O que a gente tem durante o século XX, galera, é uma gerência da terra caracterizada agora pela presença de um Estado mais forte, digamos assim, melhor estabelecido. Na Primeira República a gente tem ali a República dos Coronéis. A partir do movimento de 30, surge a figura de Vargas como presidente do Brasil e depois como ditador, né, durante o Estado Novo. E aí há algumas coisas que acontecem aí na gerência da questão agrária do Brasil que vão sendo cumulativas, digamos assim, são entendimentos que são cumulativos. Na Constituição de 34, que é uma Constituição democrática ainda, né, antes do estabelecimento do Estado Novo, há o surgimento do interesse social, tá certo? A terra passa a ser vista como algo que tem um interesse social, tá certo? E isso é algo para ser levado em conta na hora de se dar a propriedade, enfim, na hora de gerir a propriedade no Brasil. A regulamentação do trabalho agrícola também é uma conquista que é conseguida durante o governo Vargas, mas aí já no Estado Novo. Durante o Estado Novo, dentro da regulamentação do trabalho, há o incentivo à regulamentação do trabalho agrícola. Esse incentivo é dado pelo incentivo de formação de colônias, que são grupos para poderem trabalhar a terra, né, digamos assim, que tem uma propriedade coletiva da terra. São colônias de trabalhadores rurais, né? Mas ainda em Vargas, esse trabalho rural não é equiparado ao trabalho da cidade. Ele é um trabalho menor. Esses trabalhadores têm direitos, mas não são tantos direitos assim, tá certo? Mas há o primeiro esboço de regulamentação do trabalho agrícola. Na Constituição de 46, e aí pós-Estado Novo, a terra aparece como algo
que se deva garantir, que deve ser utilizado para o bem-estar social, quer dizer, há a ideia de que é preciso bem-estar social e que a terra deveria ser utilizada para esse bem-estar. E aí isso pode ser visto como uma tentativa, né, de se colocar ali algo para redistribuir a terra. Mas é uma tentativa muito tímida ainda. Esse outro ponto eu vou falar daqui a pouco. E aí, continua essa ideia em 46, e aí em 64 nós temos o golpe militar, né? E os militares acabam aprovando em 67 o Estatuto da Terra. E o que é que faz o Estatuto da Terra? Ele é pensado no sentido de modernização do campo, tá certo? Essa modernização do campo, galera, é porque assim, percebam, quando eu falo que o latifúndio é um problema, não só sou eu que estou dizendo isso. Isso é visto como um problema também pelo Estado brasileiro em vários momentos da história. Mas interessa às pessoas que gerem ao Estado, né, que gerem o Estado, manter esse problema. Então, os militares, por exemplo, eles aprovam o Estatuto da Terra, que é uma lei que diz respeito à propriedade de terra no Brasil e à distribuição desse território rural. Eles aprovam o Estatuto da Terra com a intenção de modernizar o campo. O que é modernizar o campo? Redistribuir para que as pessoas não vão para as cidades, para que não aconteça isso no rural, e criar condições para que o campo seja explorado, né, por empresas. Né? Então é modernizar no sentido capitalista da palavra, de dar o campo um valor que possa ser extraído. Né? E aí você tem, além do Estatuto da Terra, a criação do INCRA, que é o Instituto Nacional de... Meu Deus, esqueci. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Você tem o estabelecimento de uma pasta para cuidar da reforma agrária. Né? Então a reforma agrária ela é vista como algo necessário para o país. Mas aí eu não preciso dizer que isso acaba sendo mais uma gaveta de repartição, porque não significa políticas expressivas, principalmente durante a ditadura, em que a distribuição de terra é vista como algo de comunista. Então, o que acontece, na verdade, apesar dessas leis, né, do Estatuto da Terra e da criação do INCRA durante os governos militares, o que acontece, na verdade, é uma entrega de grandes propriedades a multinacionais estrangeiras, né, e a empresas brasileiras, mas também a multinacionais estrangeiras. Há uma entrega, um incentivo de que essas empresas venham estabelecer suas atividades no Brasil, né, nessa ideia que os militares têm de industrialização desenfreada, e ocupação, na verdade, invasão de territórios indígenas, tá certo? Há também essa preocupação pelos militares da marcha pelo oeste, né, na marcha para o oeste, de avançar mais na fronteira agrícola do Brasil. E aí, nesse avanço das fronteiras, vão se dizimando povos indígenas que ainda estejam isolados mais para dentro. Então é um novo massacre. Durante os governos militares acontece um novo movimento de massacre dos povos indígenas. Esse massacre que foi iniciado durante a colonização, durante os governos militares, durante a ditadura militar, ele é continuado, tá certo? Então a gente tem aí. E isso também está ligado a essa luta pela terra, porque é nessa ótica, né, nessa lógica da marcha pelo oeste, que esses índios vão ser vistos como um problema, tá certo? Então a gente tem essas leis do período militar, mas que na prática não servem de muita coisa, tá certo? E aí, galera, a gente tem essa característica desse período da República Brasileira, que são os movimentos rurais organizados.
Pessoal, é interessante perceber que depois do Estado Novo, né, entre 46 e 64, o Brasil passa por um período de efervescência política. O mundo passa por um período de efervescência política. Mas o Brasil está inserido aí nessa efervescência, tá certo? É o momento em que se espalham ou que se fortalecem movimentos de esquerda no mundo inteiro, tá certo? E no Brasil são feitos muitos debates, tanto sobre o direito dos trabalhadores, quanto sobre os direitos dos trabalhadores rurais, tá certo? E há aí o surgimento, a volta do pluripartidarismo, né? Que é algo que nem sempre acontece no Brasil. Era algo que se tinha na República Velha, mas que não, os partidos não são partidos tão expressivos assim, né? Durante Vargas, acaba os partidos são criminalizados, porque a gente tem uma ditadura do Estado Novo. Aí depois de 46, nós temos essa volta dos partidos, tá certo? E aí nós temos muitas discussões em diversos movimentos sociais no sentido de organizar o movimento, de tornar esse movimento mais oficial, né, mais organizado, tá certo? E nacional. Então, o que acontece é o surgimento, por exemplo, das ligas camponesas. As ligas camponesas é o maior representativo da luta agrária, né, da luta dos camponeses no Brasil. Ela é um movimento que ele começa no sul, tá certo? Ele começa no sul e na Paraíba. E o que acontece são a junção de famílias de trabalhadores, tá certo? Para se apoiar primeiro. Então são grupos de apoio ali. Então vocês imaginem, por exemplo, que são pessoas que não têm condições de pagar um funeral. Então há essa associação de moradores, digamos assim, das vilas mais pobres para se apoiar, para se manter. Com essa onda de organização social, com essa onda de efervescência política, as ligas camponesas se organizam como um movimento de pretensão nacional, tá certo? Então elas surgem aí entre 46 e 64, elas vão sendo cada vez mais fortalecidas nesse período, né? E vão aparecer com a reforma agrária como uma bandeira forte. Porque percebam, galera, que até agora eu estou falando desse movimento de resistência, mas eu estou falando de uma tentativa de sobrevivência. As ligas camponesas, eles querem uma mudança da sociedade brasileira para todo mundo. Se pretende uma reforma agrária, expressa no seu lema, que é reforma agrária na lei ou na marra. Então, os camponeses se organizam, né, para que aconteça a reforma agrária. E aí a gente tem a figura do Jango, né, aí o último presidente civil que vai ser deposto pelos militares, né, o Jango, que é um cara que tenta fazer nessa reforma. O Jango é um político trabalhista, né, ele é do antigo PDT, ou é PTB? Não lembro mais, enfim. Mas o Jango é um político de origem trabalhista e ele tenta fazer essas reformas que são chamadas do pacote de reforma de base. Dentro do pacote de reforma de base há a reforma agrária, tá certo? Que é uma luta das ligas camponesas que tenta ser atendida por Jango. Essa tentativa acaba custando aí para ele o seu cargo, né? Ele é deposto, acontece o golpe militar por causa dessa ameaça comunista, né? O fantasma do comunismo aí no Brasil. Mas aí essa ameaça comunista, na verdade, é exatamente essas reformas de base que são feitas no sentido de diminuir a desigualdade social no Brasil, que é vista por Jango e também por outros governos anteriores como um problema constante. Tá certo? Então nós temos a tentativa
de fazer uma reforma que diminua esse problema, tá certo? E essa tentativa, ela é levada nas ruas, né? Ela é levada dentro do campo popular pelas ligas camponesas, né? No seu sonho de reforma agrária, tá certo? Não preciso dizer que as ligas camponesas são desmontadas, são desmanteladas pelos militares, né? Você tem aí um período de repressão política muito forte no Brasil e há um abafamento disso. Então, há aí a política de terras dos militares, que é o Estatuto da Terra e o estabelecimento do INCRA, mas que são políticas que só estão de letra morta, não acontece de verdade. A reforma agrária vai sendo um sonho a ser adiado, né? E aí nós temos a redemocratização. A Constituição de 88, galera, ela é chamada de Constituição Cidadã de 1988. Por que ela é a Constituição Cidadã? Porque ela é escrita em um clima de que a ditadura estava sendo desmantelada, né? E há um clima de democratização de tudo. Então, a palavra da moda, a palavra de ordem é democracia e participação popular. Aos comitês populares da Constituição. A Constituição ela é feita com um certo grau de participação popular, ou pelo menos se tenta, né, fazer isso em um país completamente desigual. E aí você tem o surgimento nesse período de inúmeros relatórios, de inúmeros dossiês sobre desigualdade no Brasil. Pessoas que saíram, né, para estudar essa desigualdade e para poder mostrar, ó, galera, nós temos esse problema aqui. Se a gente vai fundar um novo país com a Constituição, nós temos que fazer com base nesse problema aqui. E aí nós temos algo essencial na Constituição de 88, que é a primeira vez que a palavra reforma agrária é colocada na Constituição. Isso é uma conquista dos movimentos camponeses, tá certo? Eles conseguem colocar a reforma agrária como uma obrigação do Estado. Então, na Constituição, eu já apresentei esse artigo a vocês em aulas passadas, esse artigo da Constituição, mas na Constituição está lá, uma das obrigações do Estado brasileiro é desapropriar terras que não cumpram a sua função social para fins de reforma agrária. Então, a Constituição de 88 reconhece não só a necessidade da reforma agrária, como a obrigação que o Estado tem de fazer a reforma agrária. Reforma agrária que é rural e urbana, né? Porque a propriedade deve cumprir função social na terra, no campo ou na cidade. Mas aí, nesses movimentos de vai e vem da história, a Constituição de 88 aparece como um futuro brilhante, mas esse futuro começa a ser desmantelado, começa a ser atrapalhado pela onda neoliberal que é característica dos anos 90. Nos anos 90 nós temos a eleição de FHC, nós temos a eleição a eleição indireta de Sarney, a eleição de Collor, o governo de Itamar e depois de FHC. Então nós temos uma sequência de presidentes com a política neoliberal. Essa política neoliberal é uma política de enfraquecimento do Estado, do papel do Estado, né? E de fortalecimento da iniciativa privada. Essa política faz com que órgãos do Estado responsáveis, por exemplo, pela reforma agrária, vão sendo cada vez mais desmantelados. Então, esse sonho da reforma agrária, que é colocado na Constituição de 88 como uma obrigação do Estado, acaba sendo mais um sonho que vai ser adiado para os anos seguintes, tá certo? Então, essas políticas neoliberais são utilizadas por um agronegócio exportador para favorecer os seus próprios objetivos, que a gente já discutiu aqui, objetivos do agronegócio, tá certo? Então, pessoal, e aí a gente tem os movimentos opositores a essa política. Os maiores símbolos desse período
são Chico Mendes, né, que é um ativista político, ecopolítico, na verdade, né, porque ele luta pelos direitos da terra mesmo, né. Há o surgimento do Chico Mendes na Amazônia, né, que aí é um problema. O Chico Mendes ele lida com um problema local, mas ele enxerga esse problema numa visão mundial. Qual é o problema local? É essa disputa entre seringueiros e proprietários rurais. Os seringueiros, galera, é uma atividade extrativista. São pessoas que vão para a mata, que precisam que a mata exista para poder extrair o látex da seringa, né? Da seringueira, né? Então eles são os seringueiros que extraem o látex da seringueira. Os proprietários rurais usam o desmatamento para aumentar, né, o espaço para a criação de gado e para a plantação da monocultura, né, que seja para exportação. Então, há essa disputa de interesses. Os seringueiros querem manter a mata por causa do seu trabalho, né, mas por enxergarem também a importância da manutenção da floresta amazônica. E os proprietários rurais querem desmatar para poder manter os seus objetivos de produção do gado, dos seus objetivos de produção agropecuária, né, do gado e das plantações. É uma disputa sanguinária que vai ser arrastada desde a década de 70, do final da década de 70, então você vem desde a ditadura militar até a década de 90. Na década de 90 acontece o assassinato do líder Chico Mendes. Chico Mendes, que é um líder social no Brasil muito reverenciado mundialmente, porque ele traz essa bandeira da defesa da Amazônia, tá certo? Ele surge no cenário político nacional e mundial carregando essa bandeira da defesa da Amazônia. Então ele é um militante não, mas esqueci a palavra que usa, mas ele é uma pessoa que está preocupada com pautas ecológicas, tá certo? E também com a pauta da desigualdade social no Brasil, que durante a década de 80 vai ser amplamente discutida, como eu falei há pouco, né? E aí o outro movimento de força desse momento é o movimento de Sem Terra. E aí, pessoal, é importante pontuar que o movimento de Sem Terra reivindica para si, né? Eles reivindicam a origem das ligas camponesas. Porque as ligas camponesas elas são enfraquecidas durante o período militar. E vários líderes, né, dessas ligas vão compor mais na frente o movimento dos Sem Terra, né? Então, o movimento dos Sem Terra tem essa história aí com a ligação das ligas camponesas. Quem são esses Sem Terras, pessoal? Os trabalhadores sem terra são exatamente trabalhadores rurais que não têm a propriedade. Então, eles são pessoas que trabalham no campo, mas que não têm a propriedade da terra, tá certo? Então, o movimento hoje, ele lida tanto com esses trabalhadores, quanto com pessoas que apoiam esses trabalhadores, tá certo? Eles trazem essa ideia de reforma agrária popular. Então, é um movimento, galera, que ele surge na discussão da Constituição. Tá? O primeiro congresso do MST, ele é antes de 88, eu acho que 84. Se eu não me engano, é o primeiro congresso do MST. Então, ele está nesse contexto de discussão constante que acontece no Brasil sobre esse futuro pós-ditadura. Tá certo? Então, eles são um movimento que reivindica nacionalmente uma reforma agrária popular. E por que reforma agrária popular? Por que não simplesmente reforma agrária? Porque eles enxergam a reforma agrária como uma necessidade para além do campo.
não é só os trabalhadores rurais que precisam da reforma agrária. A cidade também precisa. Por quê? Primeiro, para o problema, né? O problema de moradia que nós temos nas cidades, pessoas sem moradia. O problema do êxodo rural, né? Que o êxodo rural leva a um inchaço das cidades, porque as pessoas saem pobres do campo e vão ser mais pobres ainda na cidade, né? E o problema também é alimentar, que o agronegócio acaba causando, porque a terra no Brasil é destinada a esse objetivo, de exportar, enquanto nós temos problemas para manter a segurança alimentar dentro do nosso próprio país e para manter a qualidade da alimentação dentro do nosso próprio país. Então, por isso que é levado pelo MST a pauta da reforma agrária como uma reforma agrária popular, porque ela abrange não só os trabalhadores rurais, como os trabalhadores de todos os lugares, né, da cidade e do campo. Para além da reforma agrária, porque eles lidam não só com isso, como atuam, né, com educação no campo, eles têm escolas de formação e eles têm escolas para atender a comunidade do campo, especializada em educação no campo, não é? Em saúde, é uma luta do MST, a questão da saúde rural, né, das pessoas que vivem no campo ter acesso à saúde, né, e a ideia de formar uma empresa social para um auxílio permanente à produção rural, né, de que a produção rural seja mantida por empresas ou por iniciativas que tenham uma preocupação social por trás, que tenham uma preocupação de manter ou de diminuir as desigualdades, tá certo? E aí, galera, eu coloquei esse último ponto, que na verdade eu achei que estava até com uma interrogação, que é a questão da ocupação, que essa questão é muito polêmica, não é? A ocupação que pode ser vista como algo, como um instrumento de luta, que é o que o MST reivindica, mas também pode ser vista como invasão, que são, como é chamada pelos trabalhadores, pelos grandes proprietários rurais. Galera, o que acontece é o seguinte: o MST usa da ocupação, né, que é entrar na terra de outra propriedade, que tem uma propriedade, eles usam a ocupação para denunciar que aquela propriedade não está cumprindo a sua função social, tá certo? Então, para o MST, a ocupação é um instrumento de luta. Para o proprietário de terra que não está cumprindo a função social, ela é uma invasão, afinal a terra no papel é dele. Mas aí, na Constituição de 88, a reforma agrária é uma obrigação para terras que não estejam cumprindo a sua função social. Então, se é ocupação ou se é invasão, eu vou deixar para vocês. Mas o que eu estou mostrando aqui é que o MST usa esse artifício como um instrumento de luta social. Mas ele é visto como invasão por pessoas que não querem fazer cumprir a função social da terra, que é lei. Entendam como quiser. Tá certo? Galera, então, o que eu tenho para concluir dessa linha do tempo que eu trouxe para vocês, né, desde o início da República, é que o latifúndio, ele é um problema histórico no Brasil. Há tentativas em diversos momentos de lidar com esse problema, mas elas vão sendo sabotadas por interesses particulares dentro da gerência do Estado. O que permanece é a luta do trabalhador do campo pela sua sobrevivência. Em um primeiro momento nessa pauta de sobrevivência, mas em um outro momento com a pauta da reforma agrária sendo levantada como uma pauta nacional e popular, né, como uma necessidade de todos. E aí eu tenho
essa poesia, que é de João Cabral de Melo Neto, João Cabral de Melo Neto escreveu meu Deus, qual foi o livro que João Cabral de Melo Neto escreveu? Simplesmente esqueci, mas eu vou pesquisar, porque é uma obrigação. Vida... Morte e Vida Severina. Exatamente. Esse livro importantíssimo, que ele descreve a situação do trabalhador rural, que ele conta a história de uma família de trabalhadores rurais vivendo na seca, né? E aí você tem, no Morte e Vida Severina, essa poesia, que é o momento do funeral de um lavrador. Então, olha só. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para o teu pouco defunto, mas estará mais ancho que estavas no mundo. E é uma cova grande para o teu defunto parco, porém, mais que no mundo, te sentirás largo. É uma cova grande para a tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Então, galera, o que o João Cabral de Melo Neto coloca aqui é a visão de que, para o trabalhador rural, a única terra que está destinada é a cova em que ele vai ser enterrado, né? É uma cova pequena que se torna grande para um corpo que é pouco, que tem pouca carne, por causa da sua dificuldade de se manter, lidando com a fome, lidando com os problemas que nós temos no trabalho rural no país, tá certo? Então, a parte que cabe deste grande latifúndio chamado Brasil para o trabalhador rural, segundo João Cabral de Melo Neto, é uma cova, né? É o lugar que ele vai ser enterrado. Mas aí fica para vocês a pergunta: qual é a parte que nos cabe deste latifúndio? Qual é a parte que vai caber para os nossos filhos ou para as gerações futuras deste latifúndio, né? Qual é o problema que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente, tá certo? Então, galera, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Era esse o incômodo que eu queria deixar aí na cabecinha de vocês. Respondendo à pergunta lá do início da aula, a terra se torna uma mercadoria durante a Idade Média e quem não pode comprar resiste e tenta sobreviver dentro dessa lógica de que a terra é uma mercadoria. Se a terra é um privilégio, ocupar é um direito, né? É o que eu acho. Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima aula.